Olá, pessoal. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando o programa Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. O vídeo de hoje corresponde à segunda parte da conversa que nós tivemos com o professor Fábio de Sá e Silva, que é professor na Escola de Estudos Internacionais da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, e ele, assim como eu, é pesquisador associado ao INCT para estudos sobre os Estados Unidos. Bom, na primeira parte da conversa, que foi no vídeo passado, nós abordamos os resultados da chamada Super Terça, que é o maior dia de votação das primárias eleitorais nos Estados Unidos, e que nesse ano ocorreu no dia 5 de março, e ajudou a consolidar a liderança do ex-presidente Donald Trump na nomeação pelo partido. Já havia muitas evidências e a Super Terça ela deixou a gente assistir a isso tudo. Né, consolidando o ex-presidente Donald Trump na nomeação pelo Partido Republicano para disputar, então, aí um novo mandato presidencial. Nós também comentamos sobre a posição do atual presidente Joe Biden e as estratégias entre os democratas, que vêm se esforçando muito para mostrar um resultado positivo e capitalizar, politicamente falando, sobre o quadro econômico do país, que é um quadro bom, se comparado a outros países desenvolvidos, né? E é isso que eles tentam dizer, divulgar isso, mas os resultados não têm sido bons, eles não estão conseguindo assegurar votos ou intenções de votos aí do eleitorado, atribuindo ao presidente Biden a contribuição para esse resultado, para esse quadro econômico. E, entre outras coisas, o presidente Joe Biden também tem sido cobrado para adotar medidas e assumir uma posição em relação a Israel, agora na guerra em Gaza, e que tem deixado alguns grupos dentro dos Estados Unidos insatisfeitos, né, com essa violência contra a população palestina em geral. Então, isso complica a situação do atual presidente Joe Biden, né? No vídeo de hoje, então isso a gente falou lá no passado, no vídeo anterior. No vídeo de hoje, o professor Fábio aborda, na verdade, as inúmeras batalhas jurídicas em que o ex-presidente Donald Trump e portanto, candidato, né, como já falamos, republicano a um novo mandato presidencial, nessas batalhas todas que ele tem enfrentado e que ele figura como réu, né, nesses processos. É uma montanha de processos. E como largamente comentado, o ex-presidente Donald Trump assegurou uma vitória decisiva na Suprema Corte do país no dia 4 de março, portanto, na véspera da Superterça. Então, ele foi contemplado com vitórias importantes aí, né? Ainda que poucos analistas pudessem esperar que a Suprema Corte do país iria, de fato, manter o ex-presidente Donald Trump fora das urnas nos vários estados do país, uh, a situação, o processo é complexo, né? Para quem não é da área do direito e para quem também não conhece o sistema, as leis, a Constituição, o que diz a Constituição, a interpretação da Constituição, e não acompanha essa Suprema Corte do país, né, configurada do jeito que está configurada hoje, né? Então, um tema muito difícil de entendimento, mas não se preocupe, é para isso que o professor Fábio veio aqui mais uma vez, né, falar com a gente sobre, entre outras coisas, as aparentes inconsistências das decisões da mais alta corte do país, e que hoje em dia se configura com uma maioria conservadora, né? E, além disso, ele fala
das expectativas sobre os resultados, né? O que virá depois, né? Diante desse quadro jurídico desfavorável para o ex-presidente Donald Trump. Então, fique aqui comigo para acompanhar essa apresentação, que eu acho que você vai gostar bastante disso. Vamos conferir, então. De fato, após o mandato de 4 anos de Trump, na presidência, né, quando ele esteve aí na presidência, parece, então, que os apoiadores dele não têm dúvida nenhuma sobre os termos e condições desse novo governo, dessa nova proposta, né? Então, tá aberto. Claramente, o eleitor já sabe o que é, né? E é muito impressionante esse desempenho, né, de fato. Mesmo ele enfrentando inúmeros problemas com a justiça, quebrando as regras, os protocolos, mas regras mesmo, né? Dizendo coisas alarmantes, né? Bizarras, que a gente pensava que eram indizíveis, né? Até que aparece essa figura. E provocando de forma muito abusada, né? Eu comentei, você comentou, isso daí eu acho que é ponto consensuado, né? Não apenas os adversários políticos dele, né? Ou as minorias, ou assim, os grupos que ele persegue, mas ele também atacando de forma abusiva as autoridades judiciais do país, né? A propósito, ele obteve a vitória decisiva na Suprema Corte dos Estados Unidos no dia 4 de março, justamente um dia antes da super terça, sobre a qual a gente comentou aqui. E a Suprema Corte, ela decidiu por unanimidade anular uma decisão da Corte Superior do Estado do Colorado, que havia afirmado antes, lá em dezembro do ano passado, né, se eu não estou enganada, a inelegibilidade de Trump, né, de Donald Trump, para ocupar a presidência novamente, e alegando a violação constitucional. Nesse caso, ele teria violado a cláusula de insurreição que está prevista na seção 3 da 14ª emenda constitucional, que é uma cláusula histórica, apresentada num contexto muito específico, né, que era para impedir que antigos confederados servissem no governo após a Guerra Civil. De fato, uma disposição constitucional que versa, então, sobre o impedimento de uma pessoa ocupar cargos públicos, tendo ela se envolvida em insurreição. Ou seja, uma cláusula que desqualifica qualquer pessoa que tenha prestado juramento defendendo a Constituição e, posteriormente, venha participar numa rebelião ou numa insurreição. De fato, poucos analistas esperavam que a Suprema Corte do país mantivesse Trump fora das urnas, né? Agora, Fábio, essa é uma questão muito complexa, né? Eu estava ouvindo alguns analistas aqui no Brasil, inclusive colegas nossos, né? Você também conhece, tal, que diziam que tinha aquela questão que Trump não havia sido acusado de insurreição em um tribunal. E, portanto, a tal seção 3 aí da 14ª emenda não poderia ser aplicada. E aí eu fui tentar saber, conhecer um pouco, né? Não sou da área jurídica, não conheço a matéria de modo algum, mas eu fui ler o que analistas específicos da área jurídica estavam dizendo, aí nos Estados Unidos, né, inclusive, que essa tal seção 3, ela foi escrita de forma diferente de uma disposição legal sobre crime. Bom, o que eles querem dizer com isso? Que ela não se equipara a uma cláusula de traição, e trata-se apenas de uma regra que prevê que quem pode ocupar o cargo, né, que seria tal pessoa. Então, diria alguma coisa assim: ninguém será presidente se tiver cometido tais coisas, né? Então, sendo assim, exigir, né, que haja ou que houvesse um processo criminal transitado em julgado
seria misturar coisas muito diferentes do sistema jurídico do país. As regras sobre quem pode ocupar cargos não são leis criminais, não são processos criminais. Elas, então, não são confiadas a um júri, né, a um tribunal, ou da matéria de um promotor, né, da alçada de um promotor, trazer essa discussão, né? Em vez disso, elas seriam confiadas ao sistema de lei eleitoral do país, que, aliás, não é como no Brasil, onde a gente tem um sistema eleitoral nacional, né, um tribunal eleitoral. Aqui, aí nos Estados Unidos, o sistema é fragmentado, com os estados tendo muita autonomia, né? Então, eu te pergunto, como é que você avalia tudo isso? Se você puder comentar sobre essa questão específica, ou já dá como fato encerrado, ó, a Suprema Corte já decidiu isso, não discutiu sobre a matéria específica, ela tomou uma decisão, mas você também poderia trazer aqui algumas contribuições, algumas reflexões sobre a gravidade das acusações, das outras todas as acusações que o Trump está enfrentando, né? E expectativas mesmo sobre esses resultados. Como é que fica o caminho aí dele, né? A trilha ou o calvário que ele vai, né? Ele vai passar por um calvário legal, né? Daqui para frente. O que que você avalia? Como que você avalia isso? Bom, Neuza, eu primeiro que a minha avaliação sempre foi a de que a Suprema Corte, ou que o sistema de justiça dos Estados Unidos, né, muito dificilmente afastaria o candidato Trump das eleições, né? E eu até escrevi um artigo para o INEU, o OPEU, sobre isso, dizendo que nessa matéria os brasileiros quiseram ser mais realistas do que o rei, né? Quando, nas eleições de 2018, por exemplo, excluíram o candidato Lula, né, no meio do processo, das urnas, né? E aí, sob um argumento de que, enfim, cabe ao sistema de justiça interferir na política e que nós estaríamos com isso atacando, né, um histórico de impunidade dos poderosos, né, e muitas vezes se referindo à experiência americana como sendo a fonte de inspiração. A Lava Jato era muito adotava muito esse discurso, né, de que eles estavam americanizando o Brasil, mas na verdade a história dos Estados Unidos não uma história de interferência do judiciário na política dessa maneira, né? É, é, o próprio Jefferson Davis, que foi um dos aí dos que estiveram envolvidos na insurreição, na Guerra Civil, né? Dos confederados, né? Uma das lideranças aí dos confederados, ele nunca foi julgado por tribunal nenhum, né? Ele fugiu da justiça, né? E foi aprovada essa emenda constitucional, mas, quer dizer, o país nunca teve ali uma oportunidade, né, de colocar essas pessoas no banco dos réus, né? E depois, historicamente, eu remeto também à experiência do Nixon, né, que ia sofrer um impeachment, né, aí renuncia e aí depois é perdoado pelo Ford, né? Ou seja, um país também que não conseguiu ali, diante do que seria o maior caso de corrupção da história, né, que era o Watergate, também não conseguiu colocar ninguém no banco dos réus, né? Pelo menos a figura mais icônica ali por trás ali né, do escândalo, né? E então, para mim, eu vejo os Estados Unidos como um país em que se evita, né, colocar a justiça nessa posição de dizer quem pode, quem não pode se candidatar, né, e mesmo de punir né, figuras que têm uma determinada expressão política, né? É a leitura que eu faço um pouco da história dos Estados Unidos, né? E para mim, isso levaria necessariamente a uma solução de panos quentes, nesse caso do Trump, né? Agora, evidentemente que isso fragilizou muito a Suprema Corte, porque você tem, em primeiro lugar, né, uma Suprema Corte que está dominada por conservadores, e conservadores que vêm há muito tempo propalando que eles são intérpretes que seguem a linha de resgatar o sentido original do texto constitucional, né? Eles são chamados originalistas, né?
Acontece que esse é um caso ruim para originalistas, porque está muito claro na Constituição que, por exemplo, você não tem a necessidade de que alguém seja condenado. A Constituição não fala isso, e os debates não falam que você tem que ter sido primeiramente condenado por um tribunal para só então, né, ficar, enfim, sujeito a essa proibição da 14ª emenda. A Constituição fala lá, inclusive dá uma saída, ela diz, se 2/3 do Congresso autorizarem, né, excluírem esse impedimento, a pessoa pode ser candidata. E é só isso que ela diz, né? De resto, essa emenda, essa seção da emenda, assim como toda a 14ª emenda, ela é uma emenda autoaplicável, né? Agora, é autoaplicável num cenário em que o sistema eleitoral não é nacionalizado, como você bem colocou, significa que os estados é que vão ter que tomar as decisões, né? E aí a Suprema Corte diz assim que seria impossível, né? Seria totalmente fora de propósito, ou seja, ela não adota claramente uma visão originalista, mas sim uma visão pragmática, que é o que eles sempre criticaram. E eles dizem assim, seria um caos se cada estado tivesse que definir, as nossas eleições seriam o resultado de um patchwork de decisões estaduais, né? Da agregação de decisões estaduais. Mas é assim que são as eleições mesmo, né? E a Suprema Corte americana, sobretudo nessa composição conservadora, endossou isso inúmeras vezes. Como, por exemplo, quando você tem aí os casos, né, relacionados à supressão de voto, porque um Estado adota um tipo de identificação para o eleitor, né, que os litigantes levam lá e falam, não, mas isso aqui é feito para excluir negros, latinos, né, que, pô, não têm acesso, não conseguem passar um dia na fila para tirar esse tipo de identidade específica, que é o único que está sendo aceito, né? A Suprema Corte fala assim, não, isso é matéria dos estados. Se eles resolveram legislar assim, não compete, né, a um tribunal federal se meter nisso. Mas agora compete, né, ao tribunal dizer que o estado não pode, né, tomar esse tipo de decisão, né? É, pior do que isso, né, a maioria da Suprema Corte foi além e disse que apenas uma legislação que for aprovada pelo Congresso é que pode disciplinar essa exclusão que está escrito ali que está escrita, né, na 14ª emenda. Então, o que inclusive provocou ali uma cisão, né? Você tem um voto que ele é concorrente, mas que ele critica a maioria por estabelecer esse requisito que não está na Constituição. A Suprema Corte dos Estados Unidos, nesse caso, está legislando assim de maneira escandalosa, né? Ao mesmo tempo, a Suprema Corte também fez uma manobra, né, que é muito constrangedora, que ela fez o quê? Lá em dezembro, um promotor aí, designado pelo Departamento de Justiça, que está processando o Trump justamente por envolvimento em tentativa de subverter as eleições, é um dos casos, é o caso que corre em Washington, D.C., né? Ele pediu para que a Suprema Corte avaliasse um argumento que o Trump levantou lá de que ele era imune à persecução penal, porque ele estava tomando as decisões como sendo o presidente da República, e o presidente, né, não pode ser questionado nas suas decisões, não cabe ao judiciário ficar escrutinando decisões que o presidente toma no exercício do cargo, né? Que é uma espécie de uma demanda por impunidade. O presidente nunca pode ser punido por nada, né? Mesmo por subverter a ordem democrática, né? E a Suprema Corte, naquele momento, falou assim: não, nós não vamos ouvir isso, deixa a questão ser decidida lá embaixo, talvez um dia, se isso chegar aqui, a gente vai analisar, né? E aí, 3 meses depois, eles resolvem analisar, né? Só que aí isso entra num calendário em que a decisão só vai ser tomada lá pelo final de julho, né? Mais ou menos começo de julho, eu acho que é o calendário de decisões da Suprema Corte em que isso provavelmente vai estar decidido, né? E aí, entre julho e novembro, que são as eleições, não tem tempo. Aí é que vai poder retomar o julgamento do Trump em relação a esse caso da insurreição lá em Washington, D.C., né? E nesse período não vai ter tempo de se concretizar o julgamento, né? O que significa que provavelmente o Trump vai disputar as eleições e pode vencer as eleições sem que um tribunal
tenha decidido sobre se ele cometeu ou não cometeu uma insurreição, né? E aí, na hipótese dele ganhar, ele tem a possibilidade de, inclusive, se dar auto-perdão ou de demitir o procurador, né, que é um procurador federal, né, que está levando esse caso ali no tribunal. Então, ele pode realmente garantir a própria impunidade, né? Então, isso eu também acho que é um fato interessantíssimo, que é, se por um lado a corte disse, olha, não cabe aos oficiais estaduais decidirem se a pessoa pode ou não pode, né, aparecer na cédula, né? Por outro lado, também ela impediu que um tribunal federal pudesse, num tempo razoável, antes das eleições, tomar uma decisão final a respeito dessa questão dele ter ou não ter cometido um ato de insurreição. Então, a Suprema Corte Americana hoje blindou completamente, né, o Trump de qualquer accountability, né, de qualquer responsabilização em relação aos atos que ele cometeu ali na esteira, né, do 6 de janeiro. E aí, isso eu queria só ressaltar isso para terminar, quer dizer, são atos de fato, né, porque tanto nesse caso de DC quanto num outro caso ali da Geórgia, o que está muito bem documentado é que Trump não apenas fez discursos, postou no Twitter lá, né, para as pessoas irem stop the cheat, né, que é uma coisa que as pessoas falam, ah, mas aí é a liberdade de expressão, sobretudo aí, né, um segmento aí da política brasileira que, né, passou a abraçar essa ideia de liberdade de expressão ilimitada, né? Eles gostam de dizer, não, é liberdade de expressão. Não é liberdade de... Bom, independente disso ser ou não liberdade de expressão, do presidente poder ou não atiçar, né, uma parte da população para se revoltar contra uma fraude eleitoral que não existiu, né, e nesses dois casos, em DC e na Georgia, está muito bem documentado que Trump foi muito além disso, né? Ele fez ligações para oficiais pedindo para arrumar voto para ele. Ele articulou para que de dentro do gabinete saísse um documento dizendo que as eleições na Geórgia, por exemplo, estavam sob investigação. E aí isso só não aconteceu porque um servidor de carreira se recusou a assinar o memorando, né? Então tem uma série de atos que foram praticados com o objetivo, né, de criar uma instabilidade ali eleitoral, né, que permitisse uma virada de mesa. Eu acho que de forma muito semelhante ao que a gente está observando aí no Brasil a partir desses registros que estão sendo colhidos pelo STF, né? Essas reuniões, essas minutas de golpe aí, quer dizer, você tinha um processo de subversão do resultado eleitoral em curso e o presidente desempenhava um papel importante ou mesmo central nesse processo. Mas isso pode ficar, né, apenas para os livros de história, caso Trump vença a eleição, se conceda perdão, demita o procurador, acabe com todo esse tipo de investigação, e vai ser graças à Suprema Corte, né, que tomou essas duas decisões. Por um lado, impedir que os estados retirassem ele da cédula, e por outro lado, postergar a decisão sobre uma questão que é uma questão assim bizarra juridicamente, né? Porque eu tenho certeza que a própria Suprema Corte vai reconhecer que o presidente é responsável pelos seus atos, né? Quando ela decidir essa questão finalmente, lá para julho, né? Mas aí não vai dar tempo, então isso vai segurar o andamento do processo de DC, de tal forma que ele só vai ser concluído após as eleições. É um ambiente, assim, um contexto realmente inacreditável, né? Acho que os livros, depois, quando a gente for contar a história para os netos, vão dizer assim, não, é como assim? Né? E o que também ficou estabelecido aqui com essa decisão da Suprema Corte, eu não sei se eu entendi bem, é que, e aí foi a maioria conservadora dessa Suprema Corte, você comentou isso, né? Limitou a possibilidade de uma desqualificação pós-eleitoral pelo Congresso sem uma legislação específica. Então, ela pede uma legislação específica, mas ela reserva um papel ali para ela também nessa decisão, é isso mesmo que eu... Sim, aí eles dizem que a legislação também vai estar sujeita à análise da Suprema Corte e colocam ali como muito, isso é muito uma linguagem muito peculiar da jurisprudência americana, né? Que aí você tem que demonstrar que a legislação tem proporcionalidade, tem uma série de requisitos, né?
que a Suprema Corte, em geral, estabelece para regulamentações, né? Que ela diz que vai aplicar também nesse caso. É um escrutínio estrito, né? O Congresso pode regular isso, mas tem que ir até um certo limite, obedecer determinados parâmetros, etc. E eles vão se encarregar de revisar isso. Ou seja, então a última palavra será da Suprema Corte, quer dizer, então eles estão se envolvendo com o sistema eleitoral de uma forma bastante direta, né? E, assim, forte, como você falou, então tomando decisões que são pragmáticas de um lado, depois do outro, parecem inconsistências, enfim, então tem tudo isso muito questionável que 2025, então, vai ser um livro aberto aí também para muito conteúdo a ser acrescentado na história, né? Já de algum tempo existe aí um ceticismo, né, da academia americana, dos grandes veículos de opinião pública em relação a uma partidarização da Suprema Corte, né? E que foi, assim, produzida ativamente. Você deve se lembrar que o Congresso negou ao Obama a indicação de mais um ministro, né? É, durante a gestão do Obama, ali, o finalzinho do segundo mandato. Depois ela garantiu ao Trump a nomeação de uma ministra, né? Nas mesmas condições em que eles tinham negado para o Obama, e com isso você criou uma maioria, né, conservadora que está cumprindo uma agenda facciosa, né? Que reverteu uma decisão que era tida como, né, enfim, estabelecida, né, direito estabelecido, que era a questão do aborto, né? E com isso criou justamente esse caos, porque hoje eles falam que o sistema eleitoral não pode ser o patchwork de diferentes decisões estaduais, mas os direitos reprodutivos hoje são exatamente isso. Você tem estado que protege desde a concepção. Você tem aí um estado depois que, inclusive, o óvulo fecundado, né, para inseminação in vitro, ficou sendo protegido como uma vida e porque alguém derrubou uma pipeta, né, vai ser acusado de homicídio. Aí você tem estado que garante 3 meses. Você tem estado que... Então, virou, né, uma confusão geral aí, né? Com repercussões na vida de profissionais, de mulheres, né? Enfim, que são absolutamente agudas, né? E aí agora você tem enfim, tem toda uma agenda de desregulamentação, como você falou, que a Suprema Corte também está fazendo avançar, né? E agora, mais finalmente, esses casos eleitorais. Então é um período assim que o sistema de justiça americano, eu acho que no futuro as pessoas vão olhar para trás e vão realmente perceber que era era uma subordinação, de fato, né, da justiça a uma facção política aí que garantiu, né, produziu justamente a chegada desses ministros e dessas ministras aos tribunais. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham de verdade gostado de mais esse vídeo, né? De mais essa apresentação. E eu deixo aqui mais uma vez os meus agradecimentos, não somente ao professor Fábio, que querido colega que veio gentilmente contribuir aqui conosco, mas também a todos e a todas que acompanham o nosso programa. E, claro, se vocês gostaram, então, deixa a gente saber disso, deixa um like aqui para a gente, tá? E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Claro, a gente agradece muito por isso também, tá bom? Vamos juntos, então, e até mais. A gente se vê em breve.